chegou à conclusão que o que elimina mesmo é o português. Gostei, né? Propaganda espontânea. Quase que eu coloquei lá embaixo assim, por favor, põe um link aqui. Pessoal, então, nós vamos começar o nosso curso Gold. Eu estava aqui explicando para os meninos do presencial que nós vamos fazer assim, ó, primeiro a parte teórica toda, com exercícios após cada bloco de matérias, e aí, na sequência, nós fazemos o fichamento do curso todo, com revisão desse fichamento por meio de frases, aquelas que você treina mesmo, a exaustão. Aí, depois, a gente faz a correção dos exercícios avançados. As aulas de interpretação ficam aos sábados, assim como as aulas de redação. O pessoal do online não tem direito à correção de redação e o pessoal do presencial ganha como cortesia por ficar aqui de plateia, me aguentando, correção de 10 redações. Flávio, eu quero ganhar também. Gente, não é má vontade. Eu não tenho equipe para corrigir as redações de vocês. Sou eu, Flávia, pessoalmente, quem corrige. Então, nesse caso, para manter a qualidade, eu prefiro ter o quê? Um volume menor, concorda comigo? A gente não pode abraçar o mundo. Tem hora que você tem que escolher, concorda? Tem hora que você tem que falar assim, ou isso ou isso. O Vitor e o pessoal do online já viram. A gente tinha colocado lá um link de correção de redação para o online, tá? Aí deixamos o link aberto. Um dia chegaram 120 redações. Eu falei, pode fechar agora. Pode fechar. Eu falei, não quero mais nenhuma. Porque não dá para eu corrigir. Aí eu esperei eu terminar as que eu tinha isso do online, fora as que eu já tenho presencial. Corrigi as que estavam comigo e o povo só no suporte comendo. Fechou o link, eu quero mandar, eu quero mandar. Aí eu até falei, ó, infelizmente, tem hora que eu não tenho como fazer uma outra coisa. Por exemplo, aí eu mandei para esses alunos que já tinham comprado algumas redações, a redação corrigida, falei, ó, eu vou até ativar o link, mas eu vou ativar com um preço muito alto. Vou ativar lá assim, cada correção de redação, R$50. Sendo que aqui a gente, logicamente, não cobra isso. Mas por quê? Porque eu não posso, em nível Brasil, correr o risco de 1000 pessoas me mandarem uma redação. Como é que eu vou corrigir, gente? Eu não posso pensar só nos 50 mil que eu vou ganhar. Vocês têm essa noção? Eu tenho que pensar no serviço que eu vou o quê? Prestar, tem que ficar direito. Então, a gente fechou o link. Na verdade, ele nem aumentou o preço. Aí teve um aluno que mandou lá, não pode aumentar que eu pago mais caro. Um ou outro, a gente faz isso. Às vezes você cobra caro de um recurso, não é porque você quer cobrar caro, é para você não pegar 5. É para você pegar quantos? Um só. A mesma coisa o Gold. O Gold fala assim, a turma presencial tem que ser pequena. Vai chegar um momento que eu vou conhecer vocês do Gold quase todos pelo nome, sabendo os erros que cada um comete na redação. Entendeu? Então, isso aí é outro tipo de prestação de serviço. Então, a gente tem que escolher entre, às vezes, quantidade e qualidade, usar um meio termo, né? E, às vezes, o meio termo é a restrição econômica. Se eu colocar a redação igual eu coloquei a R$20, foi o que aconteceu. Não ficou nem meia hora aberto. Aquele chuva de redação. Aí, como é que eu vou fazer para corrigir? Parar de dar aula para vocês, ficar só corrigindo, né? Dá até dinheiro, não tem problema nenhum. Mas, já que eu tenho outros compromissos e não será viável manter os prazos, a gente não pode deixar, né? Bom, então, o pessoal do online já está sabendo, vi lá, o pessoal perguntou, não corrige mesmo. A gente deve abrir de novo a correção para o online com um preço mais alto, mas só depois que eu terminar de entregar as que eu tenho do presencial. Por exemplo, eu estou com o TQA do TRE aberto. Então, o TQA ele vai tomar todo o meu tempo até o fim do mês de março para correção. Não abro mais nenhuma. Porque aí a gente consegue manter qualidade, não é? Vai ficar um negócio bacana para você. Porque estudar é difícil, está cheio de picareta no mercado. Tem um monte de gente que fala com você assim, ó, vou te dar uma frase, papai te ama. Não cai nunca, né? Você acha que você vai aprender, aí você fala assim, não, professor, legal, entendi. Na hora que você vai fazer a prova, você fala o quê? Engraçado, não cai nada disso. Né? Então, a gente tem que pensar muito como é que vai conduzir o ensino aqui para você dar conta. Você tem que dar conta de passar. Não é só passar, não. Você tem que dar conta de tomar posse. Então, você está no português. O seu curso, ele vai incluir, então, teoria, mais exercícios por tema. Isso é a sequência que a gente vai fazer, tá? Aí eu vou te dando uma matéria e o exercício que eu vou corrigir daquela matéria. Aí, depois que a gente acabar isso, no sábado você está vendo redação, texto. Quando chega na parte de texto, a gente corrige mais ou menos 100 questões. Quando chega na parte de redação oficial, a gente corrige mais ou menos 100 questões. Beleza? Então, a gente vai fazendo assim.
Aí depois a gente vai fazer o fichamento, mais correção de frases, que eu acho que é um treinamento super bacana, porque a gente faz no verso da ficha, a gente coloca as frases para você falar se está certo ou errado, como se fosse o pensando que a gente faz no curso todo. Aí dá para o aluno trabalhar bastante o raciocínio e fica com o resumo da matéria toda em 60, 70 fichas no máximo. Até a parte de interpretação de texto a gente faz o resumo, tá? Depois disso aqui, aí a gente faz exercícios o quê? Avançados. Essa bateria de exercícios avançados, aí eu vou lá e separo. Eu coloco FUMARC, porque ela tem muita questão de teoria de texto, que é igual a Consuplan, que é igual a CKM, Sesgran Rio, porque se o menino vai fazer um TJ, vai fazer um concurso que a banca é do Rio Grande do Sul, por exemplo, cai muita gramática estruturada, como as da FUMARC. Então, a gente coloca FUMARC, FCC, CESP, ESAF e uma banca que chama CETRO, que é a que faz da Anvisa, por exemplo, que é extremamente difícil. Você quer saber se é bom em português? Faz uma do CETRO, uma prova do CETRO analista e vê como é que você está. Se em 10 você fizer 7, você é bom. Tá? Porque a média, por exemplo, do pessoal que fez o concurso da Anvisa estudando, 4. Pra vocês terem uma ideia, é uma prova muito difícil mesmo. Mas o salário da Anvisa, nível médio, é 11 mil, gente. Nível superior, 18. Tem que ser difícil. Tem ou não tem? É igual a prova do Senado e tal. Então, aí a gente faz uma bateria com essas organizadoras aqui. Se na época da gente fazer o exercício avançado, que vai ser mais ou menos no meio do ano, tiver saído o edital de alguma organizadora diferente, a gente vai adaptando em série. Porque eu não deixo tudo estanque, não. A gente pode mexer no curso ao longo do processo. Aqui a gente corrige mais ou menos 250 questões. Nesses exercícios por tema, mais ou menos 500 questões, beleza? E o resto das questões, Flávia? Então, aqui, só aqui você tem 900 e o quê? 50. A gente vai fazer pontualmente ao longo do curso para exemplificar a matéria, tá? Então, isso aqui é o espelho do que você está comprando, beleza? Dá para aprender muita coisa. Não é um curso básico. Ele começa do básico e vai para o avançado, te permitindo tomar posse. Não é o que você quer? Você escolheu o concurso, agora vai ter que aguentar. É difícil mesmo, tá? Bom, aí a gente já começa com a nossa primeira parte, que eu vou conhecendo vocês um pouquinho, são as partes da gramática. O que acontece com as partes da gramática? A gramática ela é dividida em 5 partes, especificamente. Então, a primeira parte chama-se o quê? Fonética. Então, quando você pega um edital da ESAF, ela coloca assim, ó, fonética, morfologia, sintaxe e estilística. Aí o menino falou assim, ó, ESAF não cobra quase nada. É porque o menino tem a menor noção, né? Quando ela coloca fonética, sintaxe, estilística, ela está colocando o quê? Tudo. Ou seja, cobra tudo, tudo, tudo. Beleza? Então, fonética, o que você estuda aqui? Divisão silábica. Então, aqui, ó, primeira parte do seu curso, eu estou te explicando todos os nomes que existem e como é que esses conteúdos são cobrados, tá? E aí você tem que entender isso para aprender a ler o quê, gente? Edital. Na hora que o CESP colocar lá assim, equivalência e estrutura de frases, você tem que saber o que é isso. Na hora que a FCC colocar assim, confronto de redação, o menino vai lá e acha que vai cair redação na prova. Lógico que não. Confronto de redação, ele vai colocar a frase e perguntar qual que está escrita de acordo com o quê? Com a norma culta. Então, isso tudo eu vou te explicando aqui. Então, você tem divisão silábica, ortografia, reforma ortográfica. Por exemplo, no concurso da CEMIG, que está com o edital aberto, está lá falando que vai cair reforma ortográfica. No da Consuplan também, esse é o TRE. Então, isso depende muito da organizadora. A reforma entra em vigor em 2016, mas a banca pode cobrar porque ela já é vigente desde 2009, beleza? Então, se tiver no edital, pode cair, não tem problema nenhum. Então, ortografia, parônimos e o quê? Homônimos, uso de hífen, acentuação gráfica,
e conceitos fonéticos. O que são conceitos fonéticos? Ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal. Não tem banca que cobre isso aqui? Então, cada banca é de um jeito. Quando a gente estiver fazendo as fichas, na própria ficha a gente também vai mapeando quais conteúdos que caem em determinadas organizadoras. A ficha ela já vem lá embaixo com um negócio para você dar um xizinho. Então, vamos supor, na hora que a gente vai fazendo a ficha, vamos supor que essa ficha seja de acentuação gráfica, tá? Aí está aqui, ó, aqui embaixo. Acentuação gráfica, aí tem as bancas lá. Pontua, Consuplan, CKM... CESP, Cetro, parará. Aí, então, vamos supor, o Cetro não costuma cobrar. Então, aí a gente vai colorindo, ó, pontua cai, Consuplan cai, CKM cai. Entenderam como é que a gente faz? Porque na hora que você for estudar, o que você faz? Você dá uma separada também naquilo que a banca cobra mais. Então, o curso ele foi todo pensado para você aproveitar ao máximo. E quando você terminar o Gold, eu ainda vou te dar um para casa, para você fazer em casa. Bonitaço. Se você fizer mesmo, você aguenta ficar estudando sozinho mais uns 6 meses, tá? Porque precisa, não precisa, gente? Você não vai estudar hoje, você vai estudar até se tomar posse. Então, às vezes, eu preciso de te ajudar a organizar uma maneira de estudar nos próximos 6 meses. Aí a gente já deixa um roteiro de estudo bonitinho. Quem passa? Quem faz essas coisas? Quem realmente faz, tá? Bom, então, isso aqui é conceito fonético. Se no seu edital vier escrito fonética, o que ele está falando é isso aqui. Né? Ele está falando assim, ó, neném, isso tudo cai. Bom, vamos ver onde é que você chegou nesse curso, porque o meu propósito é ver como é que você vai sair. Mas você tem que saber como é que você chegou, não tem? Você tem que falar assim, ó, eu cheguei aqui achando que eu sabia muito e concluí que sabia. Ou eu cheguei aqui achando que eu sabia muito e concluí que eu não sabia o quê? Nada. Não é possível também? Então, vamos ver. Você vai fazer só 3 questões disso aqui para mim, tá? A primeira é um ditado. Bom, ortografia, a maioria sabe, não sabe? Pelo menos o básico, assim, ó, sei ortografia. Uma coisinha deve saber. Então, você está aqui no seu ditado, nós vamos fazer nele só 10 palavras hoje. Beleza? Só 10 palavrinhas. Então, nós vamos começar o seguinte. Primeira palavra, meteorológico. Aí você escreve aí. Meteorológico, beleza? Segunda palavra, pretensioso. Terceira, sucinto. Meteorológico, pretensioso, sucinto. Beleza? Adivinhar. Depois, na 5, empecilho. Beleza? Empecilho. 6, espontaneidade. Então, espontaneidade. Ok? 7, disenteria. Beleza? 7, disenteria. 8, obcecado. Obcecado. 9, obsessão. E 10, exceção. 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 Bom, exceção vocês tinham obrigação de saber, concorda comigo? Só que eu vou começar só pela exceção. Metade deve ter errado na exceção. Porque você sabe, mas na hora de escrever, eu não sei o que acontece na sua cabeça, que você fica afim de escrever com 2 S. Olha como é que é duro isso. O menino sabe, mas ele fica com vontade de escrever o quê? Com 2 S.
Verdade ou mentira? Vocês assumem a responsabilidade? Quem escreveu com 2 S? Levanta a mão aí. Aí, ó, pelo menos metade da sala. Tá vendo? É fatal, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Você gosta do Luan Santana? Para alguma coisa ele serve. Como é que é a musiquinha básica dele? Não é o Meteoro da Paixão? Então, você lembra que tem meteoro e depois você põe o que você quiser. Então, meteorológico. Meteorologia. Então, tem um meteoro. Porque senão, sabe o que você faz? Você faz meteorológico. Não é isso? Então, você tem que lembrar que você tem que fazer um meteoro antes. Então, meteorológico, meteorologia. Beleza? Entenderam aí? Acharam o erro? Se erraram. Depois, o que você colocou? Pretencioso? Pretencioso. 2 vezes o quê? S. Só que aqui dá uma vontade de pôr um C fora do normal. É igual ansioso. Ansioso também 2 vezes o quê? S. Vem de ânsia. Só que eu não sei o que o menino arruma, não. Que ele falou assim, 2 iguais? Não quero. Quero um de cada. Aí vai e põe um C e o quê? Um S. É igual o homem, não sonha em ter 2 mulheres, ele sonha em ter 2, uma loura, uma morena, uma ruiva e uma loura. Ou seja, tem que ser diversificado. Se for 2 iguaizinhas, só se for gêmeas, que é mais erótico. Né? Agora, tirando isso, não. Então, pretencioso, os 2 iguais, ansioso também. E depois, sucinto? Sucinto é uma palavra sucinta. Não tem o quê? SC. O problema é que a gente vai lá e coloca. É sequinha, sucinto. Sem SC. Não é isso? E depois, adivinhar. Adivinha o que vocês erraram? Vocês acharam, vocês supuseram que era temudo. E não é. Advogado é que é. Adivinhar tem o I. Beleza? Esse I faz parte do o quê? Radical. A FCC, por exemplo, adora colocar esse verbo aqui. E aí vocês vão lá e erram. Nem nota o erro. Fica 3 meses depois da prova procurando onde é que está o erro da alternativa. Não é? Depois, empecilho. Empecilho. LHIE. O problema é que se você não erra aqui, você vai lá e erra aqui no finzinho. Coloca com LI. Essa palavra também cai direto. Então, é empecilho. E e LH. Beleza? E depois... espontaneidade. Vem de espontâneo. Onde é que está o erro? A gente tem mania de escrever espontaneidade. Então, na verdade, é espontaneidade. Primeiro o E, depois o quê? O I. Beleza? Depois, como é que vai ser? Eu ditei certinho. Vocês que ficaram meio, como é que eu posso dizer, receosos de eu ter feito maldade. Não fiz. Eu ditei assim, ó, dizenteria. E é assim, primeiro o I, depois o E. Eu vi até a cara dela para mim, tipo assim, será que ela falou certo? Eu acho que a pessoa fica pensando assim, não, deve ter falado errado. É dizenteria mesmo. Primeiro o I, depois o E. E depois, obcecado. Quem é obcecado quer variar ou quer a mesma coisa todo dia? A mesma coisa. Então, por isso que é tudo C. Obcecado, tudo C. Beleza? Quem é obsessivo quer variar ou quer também a mesma coisa? Quer a mesma coisa. Por isso que se faz obsessão. Tudo S. Só que uma vez 1, depois 2. Porque vai crescendo, não vai? Beleza? Obcecado e obsessão. Agora, se a pessoa fosse obscena, quisesse variar, aí é SC. Obsceno. Agora, pensa aqui comigo. Numa questão dessa, a maioria erra pelo menos a metade das palavras. E isso já mostra o seguinte, que se fosse uma questão com a frase, tipo desaf, de 5 linhas, sabe qual que era a chance de você perceber um erro desde grafia? Muito pequeno.
Entendeu? Aí é uma questão a menos na prova, só que uma questão a menos faz muita diferença. Algumas palavras, tipo essa daqui, ó, empecilho, espontaneidade, pretensioso, quando você vai treinando muito, você vai ver que elas sempre o quê? Aparecem. Tem umas aqui que, inclusive, independe da banca. Tipo assim, sempre cai. Porque é uma dúvida ortográfica tão grande que vai cair sempre. Beleza? Então, até aqui dá para ter uma noçãozinha. Sim? Fazer o 2 aqui comigo dessa parte de fonética. Então, você, boazinha, pegar uma questão de divisão silábica. Vocês sabem dividir palavras? Então, aqui, ó. Você tem a divisão 1 e a 2, 1 e a 2. Eu quero saber qual que é a sequência correta. Então, ele ia te dar assim, ó, sequência correta. Vamos supor. 1, 1, B, 1, 2, C, 2, 1, D, 1, 2 e é 2, 2. 1, 2 já pus. Pronto, aqui já tem resposta. Só tem 4. E aí? Qual que é a sequência correta? E aí? Como é que separa sublinhar? 1 ou 2? É a 1. Como é que separa subentender? É a 1. Bom, então deu para perceber que vocês não sabem divisão. Mas olha aqui, parece difícil, mas essa regra é super fácil, mas é uma regra específica. Tipo, você não vai acordar um dia e falar, eu sei separar, sublinhar, eu sei separar, subentender. Ninguém primeiro vai saber uma coisa dessa naturalmente, concorda comigo? Só vai saber via regra. Então, essa regra, olha como é que ela é. Você tem os prefixos sub, ab, ob, sob, bis, trans, ex. O que são esses prefixos? São prefixos com quantas sílabas? Uma. E eles terminam em qual letra? Sempre terminam em consoante. Então, para você entender aqui, ó, são prefixos monossilábicos terminados em o quê? Em consoante. Bom, aí você tem a outra palavra que vai somar-se a ele. Se a palavra for iniciada por vogal, aí a gente tem assim, ó, prefixo mais vogal junta. Prefixo mais consoante separa. Por que acontece isso? Porque consoante com consoante separa. E consoante mais vogal, junta. O sonho de toda consoante é casar com uma vogal. Encontrou a vogal, vai casar. Beleza? Essa regra é muito mais fácil, você está imaginando. É a mesma regra das palavras bisavó e bisneto. Olha aqui, ó.
Só que se caísse na sua prova bisavó e bisneto, você ia separar, certo? Então não vai cair, porque só cai o que você erra. Então olha o que acontece. Bisavó não é consoante mais vogal? Não é? Então se eu tiver consoante mais vogal, o que vai acontecer? Junta. Então você vai fazer bisavó. Tá vendo? Consoante mais vogal juntinho. E bisneto, o que vai acontecer? Bisneto. Não é consoante mais consoante? Então, consoante mais consoante, o que aconteceu? Separou. Então, consoante mais consoante separa e consoante mais vogal, o que acontece, gente? Junta. Deu para entender? A regra é fácil. O problema é você conhecer essa regra. Então, vamos supor que eu tivesse que separar agora transatlântico. Se fosse antes de eu te explicar a regra, possivelmente você ia querer fazer o quê? Porque você ia seguir a sua pronúncia, ia fazer transatlântico. Só que agora, olhando para a regra, você está vendo que é consoante mais o quê? Vogal. Então, como é que você vai fazer? Aqui, ó, consoante mais vogal junta. Tlântico. Beleza? Vamos supor que se eu tivesse que fazer essa palavra aqui, ó, abirrogar. Primeira coisa, quando a pessoa nem conhece a palavra, sabe como é que ela lê? Abrogar. Né? Nunca viu? Então, o que acontece com abirrogar? É um prefixo. Abirrogar. Consoante mais consoante, o que acontecia? Separava. E tudo que você está vendo hoje, nesse, vamos dizer assim, introduzindo a matéria, vou dar de novo, tá? Isso aqui é só para você ter uma noção mesmo de como é que você está. Né? Só para você saber, assim, deixa eu ver, se eu pegasse concurso hoje, se eu não passasse, era culpa de quem? Você ainda não está preparado. Na maioria das vezes é porque você não está preparado, porque o dia que você tiver, você vai passar. Só duas coisas vão te pedir de passar. Você desistir, porque isso acontece mesmo no meio do percurso, porque é um percurso longo, normal desistir. E se você realmente não estudar. Aí não tem jeito, gente. Milagre ninguém vai fazer. Eu falo com vocês, eu vou morrer servidora da Assembleia. Pode escrever. Em princípio, Minas. Se não der, Pernambuco. Também só essas duas. E olha que eu restringi muito, não restringi? Ou seja, só posso fazer quantos concursos? 2. Até os 45 anos eu só faço Minas. Nem em outros estados eu tento. Então, só saí uma vez a cada 4, 5 anos. Eu já fiz uma vez, fiquei em 32º. No próximo eu estou querendo ficar entre os 4 primeiros, que aí eu vou ser chamada. Se eu ficar em 16º, já é melhor do que 32º. Concorda comigo? No outro eu ainda tenho, aí eu vou para linhas. Não são etapas, não é isso? Revisor, sai pouca vaga. Eu posso até abrir mão de fazer para revisor. Eu posso fazer para, por exemplo, consultor do processo legislativo, que tem mais vagas. Mas, por enquanto, eu não acho que é necessidade. Porque eu estou empregada, porque existem outras coisas que estão em jogo. Mas se amanhã eu falar assim, não, eu quero mesmo, tudo bem, eu posso passar para fazer um concurso que tem mais vaga. Não posso? A matéria é a mesma. É a mesma. Estou estudando a mesma coisa que vocês estão estudando. Ah, você sabe o que é? Ato discricionário, abuso de poder, mesma coisa, cai na minha prova. Não é? Ah, ué. Vai ter que estudar. A Assembleia dizem que vai sair no final desse ano. De novo, né? Ah, você passar, você não vai dar mais aula, não? Não. Se eu ganhar na loteria, eu dou o site de graça para todos vocês. Nunca mais vou dar nenhuma aula. Tá? Nem solidária. Eu arrumo outro jeito de ajudar os outros. Não? Agora, se eu passar no concurso, a Assembleia é aqui muito perto. Ainda dá para aguentar dar aula mais um tempinho. Mas muito pouco tempo, tá? Só o tempo de eu comprar um sítio, umas galinhas, nada mais.
Porque, de verdade, vai chegando uma hora que você quer qualidade de vida. Eu acho que o concurso é um pouco isso, né? A estabilidade que você está procurando para seguir em frente. Quem ganhando, só quando a pessoa é muito desmedida, gente, quem ganhando inicialmente 7 mil, porque o salário da Assembleia 2 anos depois é muito mais, em torno de uns 10 mil, que é o salário normal, precisa de mais do que isso para viver feliz e bem. Precisa não, ué. Precisa não, só se você for muito descontrolado. Meus meninos já vão estar grandes, Júlia vai estar quase pagando minhas contas já. Então, terceiro, você vai fazer uma questãozinha igual que caiu na Polícia Rodoviária Federal, que era do CESP, tá? Estava assim, ó, as palavras veículo, aí lá vem assim, ó, linha 1. Já vou colocando isso aqui para você entender um pouco a linguagem da prova, tá? Porque fica muito diferente. E saída, aí ele escreveu lá, linha 20, são acentuadas com base na mesma regra gramatical. Verdadeiro ou falso? Então, as palavras veículo e saída são acentuadas com base na mesma regra gramatical. Certo ou errado? Você só pode responder verdadeiro ou falso no CESP. Então, o item é certo ou é errado? O item está errado. Qual que é a regra de veículo? É proparoxítona. Então, a regra de veículo é essa, ó, proparoxítona. Embora ele tenha um hiato, a regra é isso. E a regra de saída, qual que é? Hiato tônico. É uma paroxítona, mas ela é acentuada por apresentar o quê? Hiato tônico. Então, o item era errado. Isso aqui caiu na prova da PRF no CESP. Deve ter PRF esse ano de novo. Mesmo se não tiver PRF, vai ter escrivão da Polícia o quê? Federal e escrivão da Polícia Civil. Escrivão da Polícia Civil é FUMARC, tá? Minas. E escrivão da Polícia Federal, CESP. Provas nada a ver uma com a outra. Estilos totalmente diferentes. Então, as palavras veículo e saída são acentuadas pela mesma regra? Não. Ele coloca uma questão dessa porque parece que são, não parece? Na hora que você olha ali, ó, a sua emoção vai te falar que as duas são casos de o quê? Hiato. Só que na hora de justificar, prevalecem os casos gerais. Então, proparoxítona é uma regra o quê? Geral. Então, prevalecem os casos gerais. Como ali você tem um caso geral, ele que vale. Bom, aí, então, você já sabe mais ou menos como é que você está nessa parte fonética. De 3, você vai colocando sempre para mim. Se acertei uma, acertei 2 ou acertei as 3. Você sabe onde é que está a sua maior deficiência. Agora, a sua segunda parte da gramática, vou usar até algarismos romanos para ficar diferente, é a morfologia. O que a morfologia estuda, gente? 2 matérias maiores. Então, a morfologia estuda processos de formação de palavras. Então, quando a gente fala em processo de formação de palavras, a gente está pensando se a palavra é composta, derivada, não é isso? Então, basicamente, é composição e derivação. Se vier morfologia, isso está dentro do seu edital. Além dos processos de formação de palavras, o que mais que a morfologia estuda? O que mais que ela estuda? Todas as o quê? Classes gramaticais. Então, quais são as classes gramaticais que a gente tem? Substantivo, adjetivo, são 10, não é isso? Então, a morfologia estuda todas as classes gramaticais. Substantivo, o que mais? Adjetivo, artigo, verbo,
pronome, que mais? Numeral, conjunção, interjeição. Então, isso aqui. O que mais? Advérbio. E preposição. Totalizando quantas classes? 10. Ainda já vou colocar um negocinho aqui que é mais exótico, mas dependendo da banca aparece. Não sei se vocês já viram uma classe que chama assim palavras denotadoras. Aí fala que a palavra dá ideia de retificação. O que é palavra denotadora? Quando você não consegue classificar em nenhuma dessas 10, a gramática tem tipo uma classe coringa. Ela vai lá e fala assim, então isso é uma palavrinha o quê? Denotadora, entendeu? Então, ela desenvolveu uma atribuição que está fora das 10 classes. É mais raro cair, mas já vi. Aqui, ó, já vi em prova da Fundep, que é prova básica. Concordam comigo? Básica. O menino não sabe o que é. Não é a mesma coisa de palavra denotativa, né? Vocês têm noção. Palavra denotativa é que tem sentido o quê? Real. Palavra denotadora é quando ela não está em nenhuma dessas 10 classes. E aí você precisa o quê? Classificar. Vou te dar um exemplo de uma palavra denotadora só para você ter uma noção, tá? Eis o que eu quero. Esse eis aqui, ele não é nada disso aqui. Ele não é substantivo, ele não é adjetivo, ele não é verbo. Então, a gente fala que é uma palavra denotadora de designação. Quando eu falo eis o que eu quero, não é como se eu estivesse apontando, é isso que eu quero? Não é isso? Ele tem a função de um pronome demonstrativo. É como se fosse é isso que eu quero. Mas como ele não tem a forma do pronome demonstrativo, ele é chamado de palavra denotadora de o quê? Designação. Dentro das classes gramaticais, qual que é o básico que você tem que dominar? Conceito, flexões, não é flexão, se a palavra varia ou não, e você tem que dominar o emprego, principalmente o emprego de verbos e o quê? Pronomes. Então, se cair na sua prova assim, na minha prova cai pronome. Se cai pronome, está falando conceito, flexão e o quê? Emprego. Isso tudo está dentro de pronome. Então, quando o menino leu lá na ESAF morfologia, ele foi inocente, não foi? Pensou assim, não, que pequeno. Isso aqui, em qualquer gramática, dá pelo menos umas 100 páginas. Não dá? Pelo menos. Ok? Agora vamos ver se vocês dominam isso aqui. Então, vamos começar pensando aqui numa questãozinha de formação de palavras. Então, nós vamos ver 3, mesma coisa, vou chamar de 1. Fala assim, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto Então, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto.
E aí? Eu não faço nem ideia. E aí? É D de dado. Olha por que é D de dado. Vamos pensar em todas, tá? Eu tenho Ds mais o quê? Honesto. Outra coisa que vocês vão aprender comigo ao longo do curso, e é talvez a coisa mais importante, é como é que faz a questão. Eu adoro vir aqui no quadro fazer a questão, porque você tem que aprender, não tem jeito. Então, na hora que você olhar para uma questão dessa, não sai chutando, não. Desmembra as palavras. Porque na hora que você desmembrar, seu potencial de visualização vai ser muito o quê? Maior. Antes de eu escrever aqui o processo, imagine se você só partisse, tá? E mais o quê? Justo, des mais igual, mais o sufixo o quê? Dade. Maior, mais o quê? Mais o quê? Idade. E leal, mais o quê? Dade. Aí, você não podia ir muito rápido, não. Porque na hora que você vai muito rápido, você pensa assim, esse tem 2 pedaços e o resto tem o quê? Um só. Você tem que parar e dar uma pensada no que você está fazendo. Então, aqui, ó. Des mais honesto, isso é caso de derivação como? Prefixal. Beleza? In mais justo, derivação como? Prefixal. Beleza? Aí depois eu tenho des mais o quê? O dade aqui. Desigual e igualdade, não é isso? Então, meu caso aqui é de derivação como? Prefixal e sufixal. Então, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Beleza? Maior mais idade, o que vai acontecer? São 2 radicais, não é derivação. Ó. Maior mais o quê? Idade. Essa palavra é composta. Não são 2 radicais? Maior mais a palavra o quê? Idade. Os 2 semantemas, esses 2 pedaços aqui, ó, tem sentido o quê? Completo. Não é isso? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma composição por o quê? Justa posição. Então, ou seja, eu justapus 2 pedaços das palavras. Lealdade, não é leal mais dade? Não é, gente? Então, esse dade aqui também é sufixo. É um caso de derivação sufixal. Flávia, como é que eu diferencio, então, prefixo, sufixo de o quê? Radical. O radical, ele é responsável pelo sentido. Ele é uma parte da palavra estável do ponto de vista do sentido. Ele tem sentido completo. Beleza? E os afixos, que se dividem em prefixos e o quê? Sufixos, não têm sentido completo. Ok? Então, qual que é a resposta? Todas foram formadas pelo mesmo processo, exceto a letra D de dado. Agora, você concorda que se você for dividindo a palavra assim, você tem mais chance de visualizar, por exemplo, que é maior, mais o quê? Idade. Quando você olha ali no bolo, você vai ficar achando que é idade. Não é isso? É capaz de você olhar para essas 3 e achar que elas são o quê? Iguais. Então, tem que separar mesmo. Dá para pensar nisso? E decorar no concurso funciona? Às vezes, isso, um pouco. É essencial. Primeira coisa, a gente não pode ser bobo. Decorar tem. Você tem que ter uma memória muito grande, não tem? Eu costumo brincar e falar assim, ó, o problema de decorar é que só decorar não adianta. Você tem que decorar, mas você tem que entender o que você está o quê? Decorando. Macete, funciona? Quase nunca.
Estou sendo honesta, nem é dependendo do macete, quase nunca. O macete, ele funciona para a gente dar aula. Às vezes, falar com o menino, faz assim. O que vai te ajudar, gente, é às vezes uma técnica de memorização. Mas aquele macete que simplifica o raciocínio, ele costuma dar errado. Por que ele costuma dar errado? Ele não dá conta de cobrir tudo que quem elabora a prova pode inventar. E hoje as provas estão ficando mais fáceis ou mais difíceis? Mais difíceis. Quanto maior o salário, mais apertado você vai passar com o português. Então, basicamente, os macetes não vão dar conta dessas provas. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Aqui, ó. O menino vai lá, fala assim, então é só questão 2. Essa daqui eu acho que vocês vão acertar. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o uso de eu e de mim? Alguma coisa você já deve ter escutado, nem que seja na 6ª série, né? Então, o uso de eu e de mim, eu quero que você marque a correta, beleza? Então, é importante para estudar português. O que vocês querem colocar? Eu ou mim? Eu ou mim? Nada mais há entre o quê? Mim e você ou eu e você? O que vocês querem marcar, traduzindo? Tá difícil. Quer ver? Vamos ver aqui. Pessoal do online, levanta a mão, tá? Quem quer A? Quem quer A? Ninguém? Vocês queriam A, pelo tanto de gente que está falando eu e eu. Quem quer B? Um pouquinho. Quem quer C de casinha? D de dado, alguém? D. Só ela? Uma. Letra D. Eu vou com ela. D de dado. Flávia, não é possível. É possível. Isso chama decoreba, mal feita. Sabe o que você decorou? Eu quero te explicar que você está doido. Ó. Você decorou assim, mim não faz nada, mim não é índio. Ô, meu filho, você acha mesmo que você vai passar, ganhar uns 7 mil para o resto da sua vida sabendo isso? Não vai nunca. Então, olha o que acontece. Não é tão fácil assim, não. Agora eu quero ganhar 7 mil. Vai ter que esforçar, vai ter que entender. Essa frase está virada, ela está invertida. Quer ver você estudar? Estudar português é importante para mim. Olha aqui, ó. Isso é muito mais comum no concurso, as frases virem invertidas. Ou seja, isso não é pegadinha. Quando o menino fala assim, isso é pegadinha. Não é. Isso aqui chama o quê, gente? Seleção natural da espécie. Não é isso? Você não tem que selecionar? Então, você tem que conseguir selecionar quem vê o óbvio ou quem não vê o óbvio. Quem vê além do óbvio, não é isso? Então, ó, é importante para mim estudar português. Aqui é caso de mim. Há um menino que estudou meia boca fazendo. Ele pega a canetinha, faz assim. Põe até um glitter, né? Fala assim, estudar, infinitivo. Aí, para mostrar que ele sabe, ele escreve inf, né? Aí fala assim, sempre o quê? Sempre eu errei. É isso que aconteceu. Então, na verdade, vai ficar errado. A frase está invertida. E é muito mais fácil do que você imagina fazer frases invertidas. Basta eu começar com qualquer verbo de ligação aqui, ó. E não precisa ser bem no inicinho, não. Porque eu posso colocar uma adjunta adverbial aqui, não posso? Então, vamos supor que eu colocasse assim, ó. Não foi fácil para mim aceitar isso. Não foi fácil para mim aceitar isso. Aceitar isso não foi fácil para mim. Não ficou claro para mim entender as tarefas. Entender as tarefas não ficou claro para mim. É necessário para mim estudar mais. Estudar mais é necessário para
mim. Está vendo que a frase está invertida? Então, pense em quantas opções quem está elaborando a sua prova tem para te ferrar quando você decora um macete desse jeito. É muita opção. E é lógico que ele vai fazer isso. Entendeu? Então, nesse caso aqui, era mim mesmo. Ok? Bom, então, o que você tinha que entender não é que mim não faz nada, mim não é índio, antiverbo é sempre eu. Não é isso. O que você tinha que entender é que o eu, ele funciona sintaticamente sempre como o quê? Sujeito. O que acontece nessa frase é que o estudar português é o sujeito. Então, não é o eu. Aqui, ó, o que é importante? Estudar português. Não é isso? Estudar português é importante para o quê? Mim. Então, a frase estava tão invertida que isto daqui, ó, era o sujeito. Beleza? Bom, a de baixo já é mais fácil, né? Porque aqui, ó, o eu só pode ser o sujeito. Então, tem que ser usado com verbo. Tem algum verbo aqui? Não. Então, nada mais há entre o quê? Mim e você. E se eu trocasse a ordem, gente? Nada mais há entre você e... Por quê? Por que vocês querem mudar para eu? Só porque mudou de ordem? Então tá, se eu estou aqui com o meu par e eu passar para o outro lado, ele vira mulher, eu viro homem, né? Uai, de onde vocês tiraram isso? Passar para o outro lado é perigoso, mas assim, se só trocar de lado, continua ele sendo um homem ou uma mulher, não é não? Então aqui, ó, nada mais há entre mim e você, e nada mais há entre você e o quê? Mim. Muda nada, não. Nasceu um verbo aqui? Nasceu? Não. Então, por que ia ser diferente? Né? Porque seu ouvido está te traindo. Você quer porque quer falar eu. Então, a resposta é o quê? É importante para mim estudar português, contrariando a sua ideia de que sempre antes de verbo infinitivo usa eu. Isso não é verdade. E aqui... Nada mais há entre mim e você, ou nada mais há entre você e o quê? Mim do mesmo jeito. Dá para pegar? Sim? Bom, por um lado, então essa daqui não deu para você aplicar o macete, né? Aí vamos fazer uma terceira aqui, que é assim, ó. Uma de conjunção. Então, vamos supor que a gente tivesse assim, ó, enquanto uns estudam, outros brincam. O conector destacado estabelece relação de oposição, proporção, tempo, comparação, o que é? E aí? Aqui já é o contrário da questão do eu e do mim. Essa daqui é o seguinte, quanto mais você tentar raciocinar, mais próximo de cair no buraco você vai estar. Porque o conector ele tem um limite para variar o sentido. Ou seja, existem conectores que têm mobilidade semântica. Tem conector que pode mudar de sentido. E a maioria dos conectores, o que acontece com elas? Não altera o sentido, é estático. Então, ou seja, se você tivesse decorado, seria mais seguro.
Entendeu? Então, eu vou te orientando também. Ó, essa matéria você tem que estudar é assim. Essa é assado. Isso realmente, se você decorar, não adianta. Isso aqui, se você não decorar, você erra. Então, por exemplo, no caso de conector, tirando uma meia dúzia que a gente separa e fala assim, ó, oscila um sentido. O resto é estanque, não varia o sentido. Então, esse enquanto aqui, ó, eu só não tinha destacado, né? Esse enquanto aqui, ele estabelece uma relação de quê? É de tempo. Letra C. Quem já estudou mais, vai marcar C. Quem estudou um pouquinho, ou nada, ou foi interpretar, vai marcar A. Não é isso? Se o menino ficar pensando mais ou menos, é capaz dele marcar D. Se ele pensar mais um pouquinho, ele marca B. Você entendeu? Ele vai fantasiando aqui. Eu posso te explicar todas elas. Olha aqui, ó. O que é oposição? Oposição é alguma coisa que é contraditória. Contraste, beleza? Eu viro assim, ó. Ganho muito dinheiro, mas gasto pouco. Isso não é um contraste? Eu mesma ganho e eu gasto pouco. É um contraste, porque o normal de quem ganha muito é o quê? Gastar muito. Verdade é gastar mais do que ganha o normal. Então, nesse caso aí, teria que ser ganho, mas gasto pouco. Não é isso? Não é, gente? Não sou mãe, mas tenho um sentimento maternal. Contraste? Se você não é mãe, como é que você tem sentimento que maternal? Não é um contraste? Não é, gente? A pessoa não é mãe, mas nutre um sentimento que maternal. Agora aqui, ó, enquanto uns estudam, quem está estudando? Um grupo. Outros o quê? Brincam. É o mesmo grupo? Não. Só seria um contraste se o mesmo grupo que estudasse, mas ao mesmo tempo que brincasse. Aí seria um contraste, tá entendendo? Agora, se eu falar assim, ó, enquanto ela vira de cabeça para baixo, eu dou uma rodadinha. São coisas totalmente o quê? Diferentes. Eu estou falando só que são em situações diferentes, pessoas diferentes, grupos diferentes, não é isso? Proporção. O que acontece com proporção? Tem a ver com quantidade. Naquela frase ali, não tem nenhuma referência sobre quantidade. Eu estou falando que a mesma proporção que uns estudam, outros brincam. Não, proporção é assim, ó, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu estudo, menos tempo tenho para coisas fúteis. Verdade, não é? Quanto mais você estuda, menos tempo você vai ter para churrasco. Não é isso? Mas depois você vai ter todos os dias de churrasco da sua vida. Tem um custo-benefício muito alto nessa jogada. Tá? Então, isso aqui é proporção, tem a ver com quantidade. O enquanto, ele é um conector que exprime simultaneidade. Se ele tivesse colocado simultaneidade aqui, estaria ainda mais certo do que tempo. Tempo é amplo, simultaneidade é específico, mas é o único que dá conta aqui. Não é? Comparação. O que envolve comparar? Comparar é ser melhor, pior ou o que, gente? Igual. Só que nós temos uma coisa na cabeça. A gente faz o juízo de valor inato. Eu não estou falando se é melhor, pior ou igual, mas o menino na cabeça dele, ele já julgou aqui há muito tempo, já ou não já? Quando você falou assim, enquanto uns estudam, outros brincam, o que você pensou? Esses daqui levam a vida a sério, esses daqui são vagabundos. Você já não fez esse juízo de valor na sua cabeça na memória? Então, ou seja, você já definiu quem é melhor, quem é pior. Por isso, você conseguiu visualizar uma noção de comparação que não existia. Então, nesse caso aqui, o conector é muito mais seguro do que a sua interpretação. Sabe por que vocês erram em interpretação de texto? Por isso. Porque eu te pergunto assim, ó, no texto, aqui, ó, eu vou lá e falo assim, no texto é possível inferir um juízo pejorativo para aqueles que brincam. O que o menino responde? Sim, pejorativo demais, brincar. Pode não. Então, ou seja, você analisou isso, mas aqui não está falando que um é melhor ou pior que o outro. Está falando que ao mesmo tempo em que uns brincam, outros o quê? Estudam, que aquelas ações acontecem no mesmo momento. Vocês entendem isso? Sim? Bom, então aí vê o que você errou.
Desse grupo de morfologia, ainda vou fazer mais 2 brincadeiras com vocês. Vou fazer uma brincadeirinha de pronome e uma de verbo, tá? Só para você fazer um testando aí. 5 frases de cada um, para você ver o que está certo e o que está errado. E, ao mesmo tempo, minimamente, você vai tendo contato com as regras, não vai? Isso aqui é um resumão do seu curso. E de tempo? Não, não tem oposição. A oposição que você está vendo, pior é que não tem oposição nenhuma. Estudar e brincar, primeiro, que não é incompatível. Você pode, inclusive, estudar o quê? Brincando. Não é possível, pedagogicamente falando. E outra coisa, como o grupo é distinto, a relação não deveria ser de enquanto. Porque enquanto eles estudam, eles brincam, é simultaneidade. Está dizendo que ao mesmo tempo que estudam, brincam, igual jogos matemáticos. Não tem nada de contraditório nisso. Eu posso te dar um caça-palavra. Você está estudando e ao mesmo tempo que brincando. Não é contraditório. Agora, você fala assim, ó, eles estudam, mas brincam também. Aí você não está falando um brincar positivo. Você consegue perceber que é um brincar negativo? Você está falando assim, ó, é um aluno estudioso, mas ele também o quê? Brinca. Ele também dá uma enchidinha de saco lá no meio da aula. Não é isso? Aí você falou assim, ó, eles estudam, mas brincam. Agora, eles estudam enquanto brincam ou brincam enquanto estudam, você está dizendo só que eles estão fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo e não é incompatível, porque existem várias formas de aprendizado que o quê? Associam a brincadeira com o aprendizado. Não é isso? É o aprendizado lúdico. Se for pequeno, então. Está na moda até na faculdade agora eles desenvolverem uns joguinhos. Eu já vi até aplicativo para concursantes, já viram uns? São super legais. Não, não é legal não, verdadeiramente falando. É porque não vai resolver seu problema, concorda comigo? Tem hora que você fala assim, um problema é tão mais grave que não dá para você ficar brincando de palavras. Mas no básico, às vezes se você estiver cansado e brincar com o aplicativo, também dá. Eu estou cansado de estudar hoje, então vou ficar lá estudando uns negócios de ato discricionário. Aí vai. Né? Aí vem assim, tipo, quais as palavras que estão ligadas a esse conceito? Aí você vai escolhendo as palavras. Tipo assim, princípio da proporcionalidade, princípio da legalidade, aí você escolhe os conceitos. Aí ele vai te mostrando que está certo ou se está errado. Entendeu? Razoável. Beleza, até aqui? Sim? Flávia, quem inventou o português? Não tinha nada para fazer? Não sei, gente, de verdade. Bom, vou chamar de 4, vou pegar aqui verbo. Aí você pode saltar uma linha aqui para você explicar a sua frase, tá?
Então, eu quero saber se essas frases estão certas ou erradas, de acordo com a norma culta. Que se eles requeressem um dinheiro, seria mais fácil. E aí? Então, fala assim, ó, se eles requeressem o dinheiro, seria mais fácil. Certo ou errado? Existe requeressem? É requeressem ou requisessem? É requeressem. Requerer não é... Requerer é querer de novo? Se você quiser sair com o moço de novo, você vai requerer o moço? É isso? Não. Então, não é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o verbo é requerer, tá? E requerer não é derivado de o quê? De querer mesmo. Então, o certo é se eles requeressem. Aqui, ó, requeressem mesmo. E não existe se eles o quê? Requisessem. Soa bonitinho, mas está errado, né? Então, se eles requisessem, isso não é de Deus. Errado. Desculpa, a frase está certa. Essa forma aqui está errada. Beleza? Então, requisessem não existe. O certo é requeresse mesmo. Beleza? E vocês vão ver que está todo mundo no mesmo nível, né? Que é coletivo. Então, não tem problema. Porque isso é bom também. A gente vai entendendo que português não é difícil só para você ou só para o colega. É para a maioria. E tem que estudar. E uma prova tipo da FCC do TRT, precisa fechar a prova de português? Principalmente se você estiver fazendo para técnico. Só para analista, você pode se dar o luxo, às vezes, de errar uma ou duas, tá? Porque você tira diferença, às vezes, em 10 pontos na redação. Porque a redação vale 100. Então, dá para tirar uma diferença. Agora, se for na prova de técnico, principalmente se não houver redação, porque às vezes o menino fica assim, não quero que tenha redação, não quero que tenha. Aí, na hora que não tem redação, meu filho, acabou. Você tem que fazer 58 em 60. Porque não vai ter redação, não vai passar um monte de gente para poder dar uma nivelada. A redação, ela às vezes te ajuda. Porque o que acontece? Você consegue tirar ali uma diferença, às vezes, de 15, 20 pontos na redação. Entendeu? Ali, vamos dizer assim, no finalzinho. Passa com a diferença de 4, 5 pontos. Mas você consegue reverter isso. Agora, se passar todo mundo emboladinho, não faz não. Né? O rapaz não medeia situações desse tipo. Certo ou errado? É medeia mesmo, não é? É o verbo mediar. Quais outros são iguaizinhos ao mediar? É o grupo de quê? Do Mário, com 2 is. Então, o que é o Mário? Mediar, ansiar, remediar, que mais? Incendiar, que mais? Odiar e intermediar. Então, mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Isso é o grupo do Mário. Se você não aprender nada na aula de hoje, você podia decorar só essa regra. Ela já vale a sua estada aqui. Porque cai ou não cai? Cai.
Olha o que você tem que saber desse grupo do Mário, tá? Então, você sabe que é o grupo mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e o quê? Odiar. Na hora que você for estudar, isso depois eu vou te orientando, vamos supor, que tempos que caem desses verbos? Eu já sei quais são os tempos que caem. Cai o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. São só esses dois que caem. Então, você pegou lá, você sabe que a referência é o verbo que odiar. Aí você fez mediar, ansiar, intermediar, parará, tchu. Aí você sabe que você tem uma referência que é o presente do subjuntivo e o presente do o quê? Indicativo. Aí você fez a sua base, ó. Eu o quê? Odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos. Como aqui mudou o padrão, no seu caderno você já tem que me sinalizar onde é que mudou, porque senão você empolga, faz errado, tá vendo? Então, nós odiamos, vós o que? Odiais, eles o que? Odeiam. Então, o padrão é tudo ei, tá vendo? Você fez aqui, você viu que o padrão era o quê? Ei. Não foi isso que foi aparecendo no verbo todo? Não foi? Aí, você vai fazer o presente do subjuntivo. Então, o presente do subjuntivo ele tem que ter uma conjunção que eu odeie e. Tá vendo? É assim, ó. Eie. Que tu odeies. Que ele odeie. Que nós odiemos. Aqui, ó. Por que você vai marcar esse odiemos? Vai mudar o padrão, não mudou? Que vós o quê? Odieis, que eles o quê? Odeiem. Quais as formas que você tem que preocupar no caso desses verbos? A que está no padrão ou a que muda o padrão? Não, a que está no padrão. Essas duas aqui não caem nem se chover canivete. Porque você não erraria. Você falaria assim, mediamos. Não falaria? Agora, você falaria eu medio ou eu medeio? Fala a verdade. Eu ansio por sua chegada ou eu anseio? Ia rolar um ansio numa boa, né? Então, o que você erra não é isso aqui. O que você erra é isso e isso. Então, quando você for aprendendo a estudar, eu vou te mostrar que você tem que gravar ei e ei. Pronto, é o que você tem que gravar desse verbo. Beleza? Esse grupo todo você tem que saber ei, é e e. No subjuntivo, é e é. No indicativo, só o quê? É o quê? I. Tá vendo? Vamos fazer aqui para você ter uma noção. Eu o quê? Medeio ao EI aqui. Eu o quê? Anseio. Eu intermedeio. Depois, vamos supor que a gente fosse fazer o incendiar. Eu incendeio, para você não fazer incendio. Beleza? Não é assim? Tudo que está na mesma linha vai terminar exatamente o que, gente? Igual, ó. Não tem jeito de você errar. Concorda comigo? Como é que você vai errar aqui? Só se você for doido. Eu te falo para você colocar isso aqui, aí você vai lá e resolve mudar no meio do caminho. E fala assim, ah, tá. Tu medeias, ele media. Né? Aí você quiser errar, ué. Então, aqui, ó. Se eu odeio, eu o quê? Medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Não pode ser mediam, tá vendo? Mesmo escrito aqui, deu uma vontade de fazer mediam. Deu uma vontade tão grande, vocês falaram. Né? Tá vendo? Então, só é com i aqui, ó, nessas duas. O resto é atípico mesmo. Vou fazer o verbo mediar no subjuntivo. Que eu medie ou medei seus problemas? Medei. Então, aqui, ó, você fez lá. Que eu medeie, que tu medeies, que ele medeie, que nós mediemos. Essa é a forma que não fica, né,
diferente. Que vós o que? Medieis, que eles o que? Medeiem. E você vai ficar bom quando você tiver a boa vontade de ficar fazendo essas tabelas. Porque eu fazer para você não adianta porcaria nenhuma. Eu já sei. Não é? E o menino acha que vai gravar. Ele fala assim, não, entendi, grupo do Mário, todo mundo igual ao verbo que odiar. Vocês têm noção que comigo escrevendo aqui, vocês fazem errado? Eu venho assim, ó, termina igual esse. Se é odeiam, tem que ser o quê? Medeiam. Ainda assim, a gente está com um erro tão na nossa cabeça que a gente vai lá e fala mediu. E isso é normal. Agora, imagina no dia da prova. Você nem está com a tabela. Não é? Advogado fala assim, não, eu medio esse tipo de ação, sim, eu medio contratos desse tipo. Você vai contratar um moço desses? E aí você já entendeu porque que ele não fez concurso, né? E foi advogar. Porque muita gente advoga por falta de opção. É ou não é? Tenho certeza. Tirando os grandes advogados, gente, o resto é porque não passou nem concurso, pode ter certeza. É que ele resolveu advogar, não. Ah, eu adoro advogar, com certeza. Deve adorar ficar lendo processo até de madrugada. Juiz devolvendo a petição dele, inicial, falando aqui, mal escrita. Pode fazer de novo. Tem isso ou não tem? Tem um monte de juiz aqui no TRT que devolve. Entenderam mais ou menos o mediar aí, esse grupo? Aí você vai treinando. Se você treinar só isso hoje, já é um ganho fora do normal. Numa prova tipo da FCC que cai muito verbo, você já acertaria uma questão. Quem fez a prova TRT Goiás, por exemplo, que foi a FCC que elaborou, foram 6 questões de verbo em 20. É muita coisa, né? Quer dizer, a prova caiu texto, verbo, 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 verbo de novo e o resto. Aí concordância, normal. Bom, então você já aprendeu. Requerer não é derivado de querer, beleza? E você aprendeu o grupo quê? Do Mário, para ir gravando. Voltou aqui nessa frase 3. Se não reverem os documentos, terão prejuízos. E aí? Certo, errado ou não faço ideia? Primeira coisa, rever vem de qual verbo? Rever vem de ver, correto? Próxima pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, ele está conjugado? Como é que eu sei que ele está conjugado ou não? Porque você tem que saber como é que você olha isso. Como é que você olha se ele está conjugado? Para eu falar que ele está conjugado, ele tem que estar precedido de conjunção. Basicamente aparece que, se e quando. Então, para eu saber se está conjugado, tem que olhar se tem conjunção. Tem conjunção? Tem. Então, aqui, ó, rever é derivado do verbo ver, e eu já percebi aqui na construção que ele está o quê? Conjugado. Beleza? Ou seja, ele não está no infinitivo, ele está flexionado. Ok? Agora eu posso fazer a regra. Quando o verbo ver e os seus derivados, então podia ser antever, prever, rever. Quando o verbo ver está conjugado, ele fica com a letra I. Então a regra é, verbo ver e derivados, quando conjugados, ficam com a letra o quê? I. Então o certo é quando, se não o quê? Revirem os documentos. Como é que você vai dizer? Se você me ver na rua ou se você me vir na rua? Não tem um se lá? Não é o verbo ver? Então ele está conjugado, você vai fazer se você o quê? Me vir na rua. Se você me ver, nem me cumprimenta, que você vai espantar os alunos, eles vão falar, não estudo com essa mulher não sabe nada não. Então é se você o quê? Me vir na rua. Então olha que coisa mais ou menos complexa. O verbo ver, quando conjugado, realmente fica todo com a letra o quê? I. E os derivados também. Então, como é que eu falo? Se eles preverem o futuro ou se eles previrem? Previrem. Se você prevesse o que eu quero ou se você previsse o que eu quero? Se você o quê? Previsse. Beleza? Ok?
Isso aqui, ó, é difícil de ver demais numa prova. Agora, tudo tem a ver com conferir cada pedaço, tá? Vou te explicar como é que acontece. Na prova, por exemplo, do Maranhão, TRT Maranhão, estou pegando as provas mais recentes para você ter uma análise, beleza? No canal do YouTube tem um monte dessas, no nosso canal, professora Flávia Rita, tem um monte dessas provas corrigidas, porque você também vai fazer nas provas que eu vou colocando lá na internet, beleza? Então, nessa prova do Maranhão, eles colocaram o verbo ver. Aí o menino apressadinho, o que que fez? Ver fica com a letra o quê? I. Foi lá e cortou, pôs I. Só que o ver que estava lá não estava conjugado. Estava assim, ó, ele tem medo de ver, ele tem medo de ver o seu trabalho desperdiçado. Ele tem medo de ver, era infinitivo. Ou seja, não é ele tem medo de vir o seu trabalho, não. Por quê? Esse de que estava ali era preposição. Quando o verbo está conjugado, o que vem antes dele? Conjunção. Que, se, quando. Então, o que a FCC fez? Uma pegadinha. Ela falou assim, ó, beleza, todo mundo fica decorando assim, ver, vira o quê? I. E pula essa etapa do meio. Não é assim que o menino faz? É igual lá, antes do infinitivo, usa-se o quê? Eu, mas pula a etapa do que o eu tem que ser o sujeito da frase. Então, a FCC falou assim, beleza, vou pegar todo mundo que decora sem entender e vou jogar no buraco agora e jogar uma terra por cima. Por quê? Basicamente, o aluno que não entendeu que é só quando está conjugado, errou. E não foi uma pessoa, foi um monte. Né? Aluno seu, Flávio? Um monte. Porque o fato de eu falar não quer dizer que o menino lembra no dia da prova, não. E a forma como você vai decorar é muito pessoal, não é? Tem menino que tem um raciocínio muito simplificado. Quanto mais você tentar simplificar, você está errado. No concurso não adianta. O detalhe é importante. O detalhe é que faz o menino tomar posse. Não é aquele cuidado, aquela questão mais analítica, o menino que tem assim, muita cautela na hora de marcar a resposta. Ele gasta o tempo todo na prova mesmo. Ele fica bom. Né? Fazer correndo não. Até que, então, o ver vira aí só quando está o quê? Conjugado. E quando é que ele está conjugado? Quando apresenta conjunção. Que tipo de conjunção? Que, se e quando. Não precisa você saber mais do que isso também não, mas isso aqui tinha que saber. Ok? A pessoa que depor contra o juiz terá proteção. Então, o que acontece aqui? Está certo ou está errado? É mais ou menos a mesma regra. Depor vem de qual verbo? Vem de por. O por, quando está conjugado, então você tem que olhar igualzinho. Ó. Está conjugado? Como é que eu sei se está conjugado? Que, se e quando. Qualquer verbo desse daqui vai ter essa base aqui, ó, puser. Se tiver conjugado. Então, o certo é a pessoa que depor ou a pessoa que depuser contra o juiz? Que depuser. Agora, como é que eu sei que é depuser? Eu vi o que aqui? A conjunção. No caso aqui não é bem uma conjunção, tá? É um pronome o quê? Relativo, mas vale, tá? Ele funciona como conector. Então, a pessoa que o quê? Depuser. Então, a pessoa que depuser contra o juiz. Agora, vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. Ele veio aqui depor contra o juiz. Ele veio aqui depor, não está conjugado, tá vendo? Então, esse verbo está no infinitivo, é depor mesmo. Foi isso que ela fez lá de brincadeira. Ok? Então, a pessoa que depuser contra o juiz terá proteção. Até aí foi? Sim. Aí eu tenho assim, ó, ninguém interviu no caso naquela ocasião. Pode ser ninguém interviu no caso? Existe interviu? Intervir vem de qual verbo? Intervir vem do verbo vir. A gente não fala ele veio? Se é ele veio, então tem que ser ele o quê? Intervir.
interveio. Então, não existe interviu, é interveio. Então, é só porque é derivado aqui. Ó. Ele veio, ele interveio. Então, como é que ficou? A primeira estava certa e as outras, a segunda também estava certa e as outras estavam o quê? Erradas. O que você aprendeu com esse quadro aqui? Você aprendeu que requerer não é derivado de querer, que o certo é requerer sem mesmo, e não existe a forma o que requisessem. Você aprendeu o grupo do Mário, não foi? E você gravou assim, ó, o Mário, o que eu preciso decorar dele é que aparece ei ou ei e e, que é bem fácil. Você sabe que no Mário inteiro é ei ou e, beleza? Bom, aí na 3 e na 4, o mais importante não é nem você decorar esse i e esse puse, é você entender que para a sua análise é importante esse processo do meio aqui, ó. Quando eu falar com você assim, ó, olha a base do verbo, eu vou aplicar esse sistema de base só se o verbo estiver o quê? Conjugado. Então, tem que olhar isso primeiro. O verbo está conjugado, então vou aplicar uma base nele. Se ele não estiver conjugado, não tem base. Ele está no o quê? Infinitivo. Ele está parado. Beleza? Então, aqui, ó, a pessoa que depuser, e aqui, se não, o quê? Revirem os documentos. Requerer não é derivado de querer, mas intervir é derivado o quê? De vir. Como intervir é derivado de vir, e eu falo ele veio, então eu tenho que falar ele o quê? Interveio. Essas formas verbais, gente, elas despicam qualquer banca. Qualquer uma. CESP, FCC, ESAF, CETRO, SESGRAN Rio, FUMARC, FUNDEP, CKM, Consulplan, Pontua. Flávio, tem estudo de banca? Nossa, meu filho, tem umas que você nem imagina. Gestão de concurso, Fundação Renato Zereia, tem muitos. VUNESP. VUNESP fez agora o concurso de Goiás, né? Enorme. FUNRIO, FUNCAB. IBFC, que faz muito concurso da área de saúde, né? Então, tem muitas opções. Até aqui, ok? Então, para a gente fechar esse bloco, só umas frasezinhas de pronome. Então, o que a gente quer saber é se o pronome está ou não bem empregado. Então, a gente tem isso aqui. Eu quero saber se essas frases estão certas ou erradas de acordo com
a norma culta. E aí? Então, você tem lá assim, ó, a situação onde o Brasil se encontra é grave, certo ou errado? Isso aqui caiu na prova da Polícia Civil agora, não caiu para a gente? Da FUMARC? Caiu. Está errada. Então, quando você fala assim, ó, a situação onde o Brasil se encontra, o onde ele só pode ser usado quando o antecedente for o quê? Um lugar físico, beleza? Por que a frase te confunde? Porque ela foi lá e colocou um Brasil aqui, então ela tenta te induzir. Mas é o antecedente que tem que ser um lugar o quê? Físico. Situação é um lugar físico? Não. Então está errado. O pronome onde só pode ser usado para lugar físico. Então, olha o que acontece. Qual que é o certo? A situação que, em que, a situação que, na qual o Brasil se encontra é grave. Não pode ser assim? Aí eu estou na 2 aqui, ó. Feliz é o pai cujos filhos são ajuizados. Certo? Errada? Está erradaça, não está não? O cujo os não pode de jeito nenhum. Olha aqui, ó. Isso aqui é um pecado mortal. Isso aqui é morte, asfixia e envenenamento. Não é? Então, feliz o pai cujos filhos. O que acontece? O pronome cujo, ele é variável. Então, ele não admite posposição de artigo. Então, o seu cujo, ele já é variável. E são erros que caem muito em prova, tá? Não admite posposição de o quê? Artigo. Então, estava errado também. A 1 estava errada. 2 estava errado. 3. O governo resolveu por ele mesmo o que fazer com o dinheiro. Certo ou errado? Pode resolver por ele mesmo. Se fosse a vida real, vocês iam falar até que estava certo. Verdade, né? Só que deve estar errada. Deve ter alguma coisa que vocês não estão vendo. E tem. Então, você fala assim, ó. As meninas falando do namorado, né? Falam assim, ele é muito egoísta. Só pensa nele mesmo. É por isso que ele não quer casar. Ele está pensando que seu potencial para concursando está pequeno. Né? Ele falou assim, esse menino não vai passar na receita, não. Isso aí vai me dar despesa. Então, como é que você tem que falar para convencê-lo de que você é um exemplar adequado para ser mãe dos descendentes dele? Ele é muito egoísta, só pensa em si mesmo. O que acontece? O pronome ele não pode ser usado com valor reflexivo. Ela só fala dela mesma. Não existe isso. Ela só fala o quê? De si mesma. Trouxe com ela todas as lembranças de seu passado. Não. Trouxe o quê? Consigo todas as lembranças de seu passado. É um erro difícil de ver também, tá? Então, olha aqui. O governo resolveu por o quê? Si mesmo o que fazer com o dinheiro. Beleza? A sua regra é, as formas ele e ela, e os plurais, não têm valor o quê? Reflexivo. Não pode indicar reflexão.
Beleza? Ah, ele sempre decidia as coisas por ele mesmo. Ele sempre decidia as coisas o quê? Por si mesmo. Beleza? Ok? Trazia sempre com ela o terço que a mãe deixara. Trazia sempre o quê? Consigo o terço que a mãe deixara. Beleza? Jamais o desobedeceriam novamente. Certo ou errado? Tá, vou fazer a cabeça do Cis, tá? Então o menino olhou, ficou assim lá na prova. Jamais o desobedeceriam novamente. Jamais o desobedeceriam, não é assim? Aí quando vocês estão muito inspirados, vocês ainda dão uma olhadinha para o céu, para ver se Deus responde. O menino vai lá, jamais o desobedeceriam. Não é? Vocês falam meio viradinho de ver os meninos fazendo a prova. Uma coisa triste. Se o menino mexeu a boca, você pode ter certeza que ele não faz a menor ideia da regra. Se ele leu em voz alta no dia da prova, é desespero total. Vocês têm essa noção? E pior é que acontece isso. São duas coisas que eu falo assim, gente, não tem condição. O menino comendo batata a prova inteira, que isso aí é falta de noção total, lógico. E uma pessoa preparada não faz isso. Você não fica com fome durante 4 horas a ponto de comer o mundo, né? E ainda mais fazendo barulho. Ah, para desequilibrar o concorrente. E você também, né? Porque não tem jeito, você não vai fazer piquenique no dia da prova, né? E o menino que fica lendo em voz alta, porque ele não sabe nada, então ele fica sussurrando ali para ver se, quem sabe, né? E isso vem uma voz do além e fala alguma coisa para ele. Bom, o menino que sabe nada leu. O menino que sabe um pouquinho, ele veio aqui e circulou o quê? O jamais. Na hora que ele circulou o jamais, meu coração até doeu. Eu falei, tadinho, vai errar. Mas ele sabia alguma coisinha. Vai errar do mesmo jeito, mas sabia. Por que, que vai errar do mesmo jeito? Porque o que ele vai analisar é a próclise. Ele vai falar assim, ó, jamais, palavra de sentido que negativo, atrai o pronome. Isso que ele analisou é verdadeiro. Só que o erro é outra coisa. O pronome que eu escolhi está errado. Não é o, é lhe. Quem desobedece, desobedece a. O verbo é transitivo que indireto. Ou seja, tem um outro tipo de erro que chama assim, distraindo o neném. Você coloca 2 regras, que foi o que eu fiz aqui, uma regra de colocação e uma regra de uso. De modo que o menino, na hora de analisar, ele vai ver uma só. Se ele não tiver muito treinado. No seu caso, você vai estar muito treinado, isso não vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, o que sabe mais ou menos vai analisar só a próclise. Concorda comigo? O que não sabe nada, gente, não vai analisar nada, vai ler a frase. Agora, o que sabe mais ou menos, ele vai ver o jamais e vai falar assim, jamais atrai. Palavra de sentido negativo. Isso que ele está analisando é verdadeiro. Só que o pronome está com a transitividade errada. Esse verbo é obrigatoriamente transitivo indireto, tem que ser ele. Estão entendendo? Então ainda tem isso. E as questões hoje tem muito enunciado que é assim, assinale a alternativa clara, correta e coesa. De que ela é? De tudo, né? Questão enunciada é assim, vai de tudão. O menino não sabe nem por onde que passa a regra, né? Então é difícil. Então essa também estava errada. O que acontece? O o, ele é um pronome que funciona como objeto que direto. O, a, os e o que? As. E como objeto indireto, o que você tem? Lhes. Então já pode ir decorando isso aqui. O lhe pode ser também complemento nominal, adjunta de nominal, menos objeto que direto. Então, aqui ele funciona como objeto indireto por causa do verbo. Né? Um concorre com o outro. Não tem nenhuma função que eles possam exercer juntos. Tá? Beleza? E a última, está certa ou está errada? Certo ou errada? Ah, está errada, né? Para fechar com chave de ouro. Está errada. Cadê o erro? O erro está na combinação desses 2 elementos. O que acontece? O quem serve para a pessoa, não serve? E quem fala até realmente pode falar o quê? Sobre. Só que tem um detalhe. O pronome quem só admite preposição
monossilábica. Então, você pode combinar o sobre com quem que você quiser, menos com quem. O que você poderia fazer? Os dois separadamente estariam certos. Eu poderia falar assim, ó, a pessoa sobre a qual, e poderia fazer a pessoa de quem. Com de, ó. Quem fala não pode falar de. Não é isso? A sua regra é, o pronome quem só admite preposição o quê? Monossilábica. Isso acontece com quais dois pronomes? O que e o quem. Então, aqui, ó. Que e quem. Só preposição monossilábica. Porque você já decora o que também. Assim. Que e quem, só preposição o quê? Monossilábica. Olha num exercício desse o tanto de regra que não tem. E lá cai só um enunciado assim, assinale a certa. Que não ia ter nenhuma, mas uma delas a gente podia pôr corrigida lá. Não ia facilitar muita coisa não, mas... Né? São erros difíceis de serem vistos. Tem alguma coisa aqui muito inaudível, que você lê e fala assim, não, meu ouvido rejeita. Nem cujo osso. Concorda comigo? Que a gente lê assim. Doeu muito. Nós vamos para o recreio. Quando você voltar, você vai ver a parte de sintaxe, estilística e semântica. Só para você ter uma noção de como é que você está. E aí depois, vou te passar já vou te ensinar a fazer umas fichinhas de conteúdo hoje, para você ficar craque. Você quer passar no concurso, não quer? Eu quero resolver seu problema. Então, você tem que pegar o seu dinheiro gasto nesse curso e o quê? Fazer valer a pena. Exatamente. Mas tem menino que não faz.